Bom, essa janela inicial, ela é sempre aberta quando a gente dá o start no software. E aqui a gente tem duas opções, ele nos dá duas alternativas aí. De abrir um arquivo completamente novo, que essa é a nossa sessão da tarde, ou abrir um arquivo existente, né? Abrir um projeto que já existe na nossa máquina. Nós vamos optar por abrir um projeto e selecionar essa primeira opção aqui, procurar um projeto solo, que é um projeto simples. Clicar na primeira opção e solicitar procurar. Botão procurar aqui embaixo da tela. Agora vocês vão dentro do sistema de vocês buscar essa pasta que está na área de trabalho, como o Rafael falou. Vocês vão procurar o arquivos de apoio. Tipo de arquivo. Aqui embaixo, a gente tem uma série de arquivos que o ArchiCAD abre. Importa, exporta e abre também. Nós vamos buscar aqui o arquivo PLA, que é um arquivo de armazenamento. Eu vou indicar com o mouse. É a primeira opção. E aí aparece listado CRAS Santa Catarina, revisão 7. Gente, esse arquivo foi exatamente o arquivo que a Silvia e o Renzo entregaram. Tá? Não houve nenhuma alteração da minha parte, então o arquivo que vocês têm disponível é exatamente como está. Então a gente vai dar uma navegada, vai fazer umas alterações nele, mas só para a gente poder utilizar como referência mesmo. Não é um arquivo preparado para o treinamento, mas é um arquivo autêntico, digamos assim, não, sem truques. Então, o CRAS, clicar em abrir. Esse arquivo de extensão PLA, ele é um arquivo de armazenamento, ele compacta junto com ele, é como se fosse um zip de um arquivo PLN. PLN é o arquivo original do ArchiCAD e o PLA é um arquivo de armazenamento, ou seja, ele carrega com ele tudo o que ele precisa, imagens, superfícies, bibliotecas. Ele é um arquivo para quando você quiser levar o seu arquivo PLN de uma máquina para outra, levem o PLA porque ele carrega com ele tudo o que for necessário, tá? Depois eu posso mostrar como é que salva esse arquivo, é super simples. Quando a gente abre um PLA, ele pergunta como é que a gente quer tratar desse arquivo. Como eu falei para vocês, ele tem com ele bibliotecas, né, que são objetos, ele tem as superfícies. E aqui a gente tem alternativas para importar esse objeto, para abrir esse arquivo. Nós vamos ficar com a primeira opção, que a gente vai ler diretamente do arquivo, a gente não vai nem precisar salvar. Vamos manter a opção inicial do software, que é a padrão, ler elementos diretamente do arquivo e clicar em abrir. As outras a gente ignora por enquanto. Então ele vai fazer a descompactação do arquivo, vai trazer as bibliotecas para cá. Aqui ele encontra alguns desenhos que não estão atualizados, a gente pode mandar ignorar por enquanto. Mais uma vez, ignorar. Pronto. Bom, esse relatório de carregamento da biblioteca vai sempre aparecer. A gente tem aqui zero erros, zero problemas, né? Vou só mandar fechar. Ok. Então, essa é a interface do ArchiCAD. Nessa área central é a planta baixa do CRAS. Ele mostra que, do jeitinho que foi salvo pela pessoa que fechou esse arquivo, que fez esse PLA. Então, a gente tem a visualização da planta baixa e todas as ferramentas e paletas que a gente vai precisar utilizar no entorno. Aqui na área mais baixa da tela, nós temos a opção de zoom e escala. Então, por aqui a gente faz uma navegação em planta, de dar pan, de dar zoom. A gente vai fazer algumas experiências aqui, a porcentagem de visualização da tela, a escala. Então, aqui embaixo a gente tem uma série de itens para auxiliar na navegação em planta. Nessa planta que a gente está, como é que chega mais perto, afasta. Então aqui, por exemplo, a gente tem um zoom mais. Se eu clicar nesse zoom mais, eu dou um clique na tela e abro um retângulo. Clico novamente e ele vai aproximar
essa área que eu fiz o retângulo em volta. Bom, essa é a nossa área em planta. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre os zooms, mas essa é a nossa área em planta. Ao lado nós temos o chamado navegador. Essa janela é extremamente importante que ela fique sempre aberta, ao lado e à direita aqui. O navegador vai possibilitar que a gente alterne entre pisos, veja uma vista em corte, veja uma vista em elevação. Todo o conteúdo do meu projeto está aqui, sempre. Tudo que vocês criarem, independente de salvar vista ou não, que a gente vai ver mais adiante, vai estar contido aqui, dentro do mapa de projetos. Então aqui a gente tem estrutura de pisos, cortes, elevações, todas essas abas são as coisas que já existem no software, no arquivo padrão, e mais as que a gente vai acrescentando ao longo do desenvolvimento do projeto, que é um novo corte, uma nova elevação. Vou abrir aqui, ó. A princípio a gente tem nos pisos, a estrutura do edifício tem 3 pisos, e em cortes a gente tem uma série de cortes já montados, elevações e fachadas, e a gente vai navegar por eles logo logo, não precisa mudar de piso agora. Então aquele é o navegador, que vai ajudar a gente a fazer todo o fluxo de trabalho do ArchiCAD também, depois até a fase final de exportação, e impressão e desenhos. A gente vai estar sempre falando do navegador. À esquerda, a gente tem a barra de ferramentas. Essa barra de ferramentas aqui tem todos os elementos construtivos que a gente vai precisar para desenvolver o nosso modelo. Desde parede, laje, viga, tudo que for tridimensional, a gente vai encontrar nessa paleta de modelagem. Que é essa areazinha, ó, é a caixa de ferramentas, mas tem a aba de modelagem. Vocês estão vendo uma setinha preta ali? Pode ser que algum de vocês tenha essa parte de modelagem fechada. Quando a gente tem essa setinha preta, se ela estiver apontando para a direita, ela está escondendo alguma coisa ali. Se ela estiver apontando para baixo, é que ela está aberta e tudo está visível. Então, dentro da caixa de ferramentas, a gente tem todos esses itens de modelagem do edifício e também a parte de documentação. Eu não sei o quanto vocês estão assim, íntimos dos termos e da linguagem, mas a gente fala de modelo, a gente está pensando no edifício tridimensional e tudo. Quando fala de documentação, é a parte de desenho que a gente precisa para auxiliar na configuração das plantas e das pranchas, ou seja, é a parte 2D, é cota, é texto, né? Aquela parte do trabalho braçal que a gente tem que fazer depois no final, para que aquele modelo virtual super completo e super cheio de informações se transforme no produto final que para a gente ainda que são as pranchas e que são os desenhos que a gente precisa imprimir ou entregar na obra. Então, essa parte de documentação aqui vai abranger todas essas ferramentas que a gente vai precisar num estágio mais próximo da impressão, digamos assim, ou da exportação. E em cima aqui, que eu passei sem comentar, a gente tem 2 opções de seleção, que é a ferramenta seta, que eu posso clicar em cima de um elemento e fazer uma seleção rápida, e a caixa de retângulo, que me permite selecionar uma área específica por diversas razões e para diversos fins que a gente vai ver. Bom, então eu tenho a minha caixa de ferramentas. Aqui ao lado, se vocês observarem, sempre que eu mudo a escolha da minha ferramenta, a gente tem uma caixinha lá em cima que ela é bastante dinâmica. Ela está sempre mudando o tipo de informação que ela oferece. Essa é a caixa de informações. A caixa de informações, ela vai mostrar as informações correntes daquele elemento que eu tenho selecionado. Pode ser que eu tenha uma ferramenta ativa, ou seja, uma ferramenta que está aqui clicada, pronta para ser usada, ou pode ser que eu tenha selecionado um elemento na minha planta, ou no meu 3D. Então, se eu também seleciono, por exemplo, uma janela em planta, a minha caixa de informações rapidamente se altera para mostrar essas informações. Todas essas paletas que a gente viu agora, elas são editáveis. Eu posso alargar, posso mudar elas de lugar para que ela mostre mais informações. Então, o ambiente de trabalho no ArchiCAD, ele é super personalizável, assim. Você consegue customizar muita coisa. Inclusive, não vou entrar em detalhes, mas é possível customizar quais ferramentas eu quero que mostre a minha caixa de ferramentas. Eu nunca uso parede e cortina, fica aqui ocupando espaço.
posso eliminar. Eu posso botar os elementos que eu mais uso no topo. Então, toda a área de trabalho, todo o ambiente de trabalho do ArchiCAD é personalizável. A gente consegue personalizar os nossos atalhos, personalizar a organização dessas barras e dessas caixas todas, tamanho. Isso vai um pouquinho mais de experiência, a gente começa a querer mudar um pouco como é que as coisas funcionam e a gente tem essa liberdade de fazer essas alterações na nossa área de trabalho. Eu vou manter aqui a forma standard. Vou aplicar novamente aqui para não ficar apanhando dele. Vou voltar ao meu ambiente de trabalho para a opção que vocês têm para a gente ficar com a mesma tela. Para que não tenha diferença entre a gente escolher o perfil standard. Esqueci de aplicar. Ok. E ele reorganiza para a forma original. Todos vocês estão com essa tela, com essa arrumação? Tem alguém que está fora desse padrão? Está se sentindo perdido porque não está com a mesma visualização que a gente tem aqui no monitor principal? Está todo mundo conforme? Para mim não está mudando quando eu faço a seleção ali da modelagem, não muda para mim as opções. Você pode ter um elemento selecionado na sua tela. Dá um ESC para sair tudo e agora sim escolhe outra ferramenta. É isso? Bom, continuando um pouco do que são essas ferramentas que a gente tem aqui disponível e visíveis, a gente tem lá em cima o que a gente chama de menu principal, que são aquelas palavras que estão lá em cima: arquivo, edição, visualização, modelagem. No menu principal a gente tem todos os comandos e eles estão organizados lá em cima de uma forma lógica. Então, comandos de edição, estão todos no nosso menu de edição. Visualização, modelagem, documentação. Você vê que a gente tem dois itens de menu principal. Um chamado modelagem e outro documentação. Porque são dois estágios diferentes de desenho, né? Um a gente está tratando do nosso edifício, como eu falei aqui na barra de ferramentas, a modelagem, e outro a gente vai preparar esse edifício para o output, para ser impresso, para sair de dentro da nossa máquina. Seja para outros softwares ou para uma impressão realmente em papel. Depois a gente tem a parte de opções, que vai tratar de atributos, de configurações básicas, inclusive do ambiente de trabalho. Foi ali que eu entrei para alterar meu ambiente de trabalho para a versão original. O menu Teamwork, ele vai trabalhar a parte de colaboração do ArchiCAD. Ou seja, a gente pode ter dentro de um sistema, dentro de um escritório, instalado um servidor BIM e trabalhar com um arquivo único, um arquivo que a gente chama de banco de dados central, né? Um arquivo único dentro de um servidor, onde vários colaboradores vão acessar esse mesmo arquivo e vão fazer a sua parte naquele projeto. Então, quando hoje a gente tem alguém da área de interiores trabalhando num arquivo, estrutural em outro, o elétrico em outro, arquitetura em outro, e você tem que recolher aquele monte de informação e compilar tudo aquilo e compatibilizar tudo aquilo, hoje a gente já tem uma realidade de várias empresas, várias construtoras estão trabalhando com servidor BIM, onde os profissionais acessam aquele servidor e colaboram dentro do ArchiCAD, dentro de um software único. Tá? Então, cada um faz a sua parte, digamos assim, dentro de um mesmo arquivo. Isso reduz imensamente a quantidade de incompatibilidades, porque assim que a arquitetura muda, o estrutural já percebeu que teve aquela alteração. Existe um chat interno também dentro do Teamwork, uma janelinha se abre e você pode mandar recado para outros usuários que estão online, você vê todo mundo que está online, pode deixar recado para quem está offline. Então, existe uma comunicação muito fácil e com isso a gente consegue reduzir bastante a questão da incompatibilidade e de erros mesmo que acontecem, que às vezes a gente só encontra em fase avançada e muitas vezes só na obra mesmo. Então, essa parte do Teamwork, as construtoras e escritórios de arquitetura, alguns já trabalham há muito tempo com isso, outros estão descobrindo agora e já não largam mais. Assim, uma vez que começam a usar, tornam-se dependentes mesmo desse trabalho, porque é incomparável assim, com outras possibilidades de trabalho. Então, essa parte de Teamwork vai sempre tratar do projeto colaborativo, do projeto compartilhado. Aqui a gente tem janelas, onde eu vou conseguir reduzir todas essas janelas, comando de abrir paletas sem querer fechar um navegador ou uma coisa assim. A gente acessa janelas. E o ajuda, onde a gente encontra todo o material
de referência didático, digamos assim, com o manual do ArchiCAD, com alguns links para sites, vídeos do YouTube. Então o Ajuda, é muito legal a gente se acostumar a utilizar o Ajuda. O Ajuda tem, acho que são 3.000 e tantas páginas, assim, se eu não estou enganada agora, mas é um material muito extenso, impossível de imprimir e ler, mas você vai sempre fazer uma pesquisa. Ah, quero saber um pouco mais sobre parede composta. Digita lá no localizar parede composta e vai ter todo o conteúdo. Esse conteúdo é escrito pela Graphisoft, então tá na íntegra tudo que você precisa saber ali. E não existe, digamos que não existe erro, pode existir um errinho na tradução, alguma coisa assim, mas não existe erro naquilo ali. Ele realmente vai trazer como o software funciona de uma forma bastante confiável. Então aqui a gente tem vários manuais de iniciação, manual de referência, que é o que eu mais uso. Colaboração, que vai falar de como é que funciona não só o sistema do Teamwork, do servidor BIM, mas também a colaboração com como é que eu faço uma partilha de arquivo. Eu estou trabalhando com um arquivo muito grande, são vários edifícios dentro de um terreno, esse arquivo está ficando muito grande, como é que eu posso trabalhar isso dentro do meu escritório, dentro da minha equipe, né, de entregar um edifício para cada grupo. Então ele também fala de colaboração não só no sentido do Teamwork, mas também um sentido de como organizar um arquivo com muitos edifícios, de um arquivo mais complexo, maior realmente. Bom, abaixo do menu principal, a gente tem uns íconezinhos que são como se fossem atalhos para alguns dos comandos que a gente tem no menu principal. O menu principal é sempre uma lista, né, de texto com opções de comando. E esse menu abaixo que a gente tem, que é o menu Standard, ele vem com alguns ícones para acelerar o nosso trabalho. Então, é como se fossem os ícones mais usados, uns atalhozinhos visuais, assim, de símbolos, que a gente pode ir direto neles para trabalhar no nosso edifício, que são os comandos de cortar, colar, a gente tem traço referência, tem dividir, tem uma série de comandos lá em cima que a gente vai acessar aos poucos durante o treinamento, e eles são os mesmos comandos que a gente tem lá dentro do menu principal. Bom, vamos navegar um pouquinho na nossa planta baixa, no nosso conteúdo 2D aqui, né? Aparentemente 2D, digamos assim. E a gente vai entender aqui como é que eu trabalho com o mouse e com essa planta que está disponível aqui para mim de uma forma muito básica, gente. Eu vou partir do beabá mesmo, de como dar zoom, de como dar pan, ok? Então eu vou utilizar essa barrinha que a gente tem aqui embaixo, onde eu falei que tem os zooms. E a gente vai começar com o zoom mais, onde eu posso fazer 2 cliques na tela, criando uma área de retângulo, e dar o zoom na área que eu quero ver com mais detalhes. Isso vocês podem ir acompanhando, fazendo junto comigo, ou podem só observar, fica a critério de vocês. Bom, depois que eu dou o zoom, se eu quiser afastar de volta, eu posso pedir para reduzir o zoom, faço uma janela e ele volta reduzindo o zoom. A ferramenta Pan, que é essa mãozinha, você move a sua tela de um lado para o outro. E quando clica de volta, ela fixa onde você quiser. Centralizar na tela, ele pega tudo que você tem de desenho e joga de uma forma visível na sua planta baixa. Então, eu vou pedir para centralizar na tela e ele coloca todo o meu desenho disponível. Passando aqui, a gente tem o zoom anterior e o zoom próximo, ou seja, se eu quiser voltar atrás no zoom que eu dei, eu tenho a lupinha com a seta para a esquerda e para a direita, para fazer e desfazer o zoom que eu acabei de fazer. Além desses íconezinhos de zoom, tem uma forma muito mais dinâmica de trabalhar esses zooms. A gente pode, com o botão central do mouse, que a gente chama de scroll, fazer a rolagem dele. Se rola para fora, você entra mais no desenho, dá um zoom mais. Se você rola para perto de você, você reduz o seu desenho e ele afasta, ok? Para dar o pan com esse botão também, você mantém pressionado e arrasta. Quando solta,
fica ali a sua tela, você fica fixado naquele ponto. É bem fácil, né? Não tem muito mistério. Gente, se eu tiver rápida demais ou devagar demais, vocês podem fazer um sinal que a gente muda o ritmo, tá? Como eu falei, é uma turma bastante diversificada e a gente não vai ter, assim, uma comunicação, né, tete a tete, assim, pessoal. Então, eu preciso sempre partir do princípio que a coisa tem que ser ampla e genérica, digamos assim, tá bom? Mas vocês podem interferir, fazer perguntas sobre a ferramenta que a gente estiver falando no momento, que não tem problema nenhum. Eu acrescento a informação que for necessária. Bom, então essa é a navegação em planta, digamos assim, que a gente vai fazer por enquanto. Então é entender bem o ambiente de trabalho que a gente está, aprender da Zoom, da PAN, coisas super simples, né? Vamos agora ver como é que essa planta nossa, já que eu estou trabalhando num modelo, eu sei que isso aqui é um modelo BIM, ele tem informação 3D. Como será que essa planta aqui é visualizada no 3D? Utilizando o nosso navegador, vamos literalmente navegar no nosso 3D. Então, na caixa, na janelinha de navegador, como eu falei, eu tenho aqui disposto todos os elementos do meu projeto e também algumas vistas 3D. Eu tenho duas opções de perspectiva dentro do ArchiCAD. A perspectiva axonométrica, que é aquela durinha, bem técnica, né, de isometria, cavaleira, aquele monte de perspectiva que a gente tem, lá da época do desenho técnico, do esquadro, da régua T, que eu fiz parte. Eu fiz escola técnica, então eu aprendi a mexer com tudo isso. Isso tem bastante tempo já, mas... E tem a perspectiva cônica, que aí é o explorar, é você andando dentro da obra, ponto de fuga, é a perspectiva cônica, é a nossa perspectiva, né? Uma visão real daquele projeto, onde a gente vai poder navegar, entrar no ambiente, olhar teto, olhar chão. É como se fosse realmente um explorador, um gamer daquele lá, aqueles bichinhos que atiram. A gente vai estar passeando na obra como se fosse um videogame mesmo. Vamos começar pela mais simples, que é a mais durinha, dando um duplo clique em perspectiva axonométrica. Clica 2 vezes. E aí está o modelo do CRAS com todos os elementos 3D visíveis na nossa tela. Essa perspectiva, você vê que ela é bem quadradona. Eu não gosto de trabalhar muito com ela, mas ela pode ser útil muitas vezes para a gente fazer um documento 3D de uma isometria do hidrossanitário. Ela tem muita utilidade, mas para a gente navegar, a outra é mais interessante. Vamos ver só um pouquinho sobre essa aqui. Vocês podem olhar aqui nessa barra de baixo que a gente passou por todos os zooms. Agora eu tenho 2 ícones novos, o Orbit e o Explorar. O Orbit é o que vai funcionar nesse tipo de perspectiva. Então eu vou clicar no Orbit. Veja que o cursor mudou. Agora o cursor tem um formato indicando um movimento de órbita mesmo. Então eu posso virar o meu modelo e explorar ele enquanto eu estiver com esse comando de orbitar. É só clicar, manter o botão clicado e arrastar para o ponto que te interessa e soltar. O comando Orbit fica ativo até que você pressione a tecla ESC. Pressionou ESC, você solta o comando orbitar e pode utilizar os comandos básicos de zoom in e zoom out. Mais uma vez, tudo que a gente aprendeu para a planta baixa, todos os zooms que a gente aprendeu lá, vão funcionar aqui da mesma forma. Ok? O PAN, o zoom in and out. Os zooms também funcionam com a caixa de seleção aqui, onde eu vou fazer um retângulo para chegar numa área específica. E aí eu estou percebendo aqui que está faltando coisa nessa vista. Tem um buraco ali, ó. Eu estava numa planta baixa e imediatamente passei para o meu 3D. Tem vegetais que a gente oculta na planta baixa, para que não interfiram. Vegetais são camadas. Vegetais, lembra quando a gente trabalhava lá com papel? É como se fossem vários papéis vegetais, cada um com um tipo de informação. Um vem com parede, outro vem com elétrica, outro vem com estrutura. Então eu posso... São os layers, que eu já me desabituei dessa palavra. Então os vegetais são os layers, são as camadas. E se eu tiro um papel daquele da minha pilha,
desaparece aquela informação. E essa informação também desaparece do meu 3D. Então eu estou vendo aqui que está faltando a viga. A viga desse empreendimento está desaparecida. Porque na planta baixa não interessava mostrar. E isso porque a gente está no mapa de projetos, onde ele não faz esse tipo de filtro. A gente vai ver isso tudo ainda nessa primeira manhã. Como é que eu faço para ligar então? Poxa, está ruim de ver o modelo, está faltando aqui um detalhe do piso, está faltando a minha viga. Vamos ligar todos os vegetais acessando o menu principal Documentação, Vegetais, e cliquem direto em Mostrar Todos. Tem o Mostrar Todos lá em cima, a segunda opção. E ele vai imediatamente ligar tudo, inclusive tubulação, parte de elétrica. Se vocês olharem por baixo do edifício agora, com a ferramenta Orbit, vai ver o terreno, não vai ver a tubulação, que o terreno está escondendo. Depois a gente pode esconder esse terreno. Podemos fazer isso agora, se vocês quiserem ver por baixo. Ó. Selecionar o terreno, ou seja, clicar nele, clicar em cima do terreno. Quando eu clico no terreno, ele fica com esse verdinho, ele está selecionado. E eu posso ocultar o vegetal do terreno. Eu posso desligar esse vegetal. Como é que eu faço isso? Selecionei o terreno, clico com o botão direito. Tem uma opçãozinha chamada Vegetais também, e eu peço para esconder o vegetal. Tudo que tiver no vegetal terreno.arc vai ser ocultado e a gente vai conseguir ver essa obra por baixo, sem a interferência do terreno. Tá todo mundo acompanhando? Tá tranquilo? Então, ok. Então, eu vou clicar aqui, vou fazer a opção de esconder vegetal. E agora sim, se eu usar o orbitar, eu enxergo tudo que foi modelado de fundação, todas as caixas hidrossanitárias, tudo que existe nesse modelo está visível. E agora, com exceção do terreno que eu acabei de esconder. A tela está bem escura. Bom, saindo dessa perspectiva axonométrica, a gente pode entrar agora numa opção que é muito mais interessante de navegar no projeto, que é a perspectiva cônica. Para alterar para a perspectiva cônica, eu dou um duplo clique no navegador dentro da área de vistas 3D. Então, eu posso dar um zoom total na minha tela para que ele centralize o meu modelo. E a gente vai agora entender como é que funciona a ferramenta Explorar, que está logo do lado do Orbit. Todas as ferramentas que eu passei para vocês agora de zoom, inclusive o Orbit, funcionam nessa tela de perspectiva. Ok? Nada fica inválido. Mas agora a gente tem uma ferramenta nova que chama Explorar. Sempre que eu clico no Explorar, ele me dá essa janela onde estão todos os comandos. Quem joga game aí no computador, não precisa nem olhar essa tela. Vocês já sabem todos os comandos. Porque a gente vai usar o WSAD para frente, para trás, esquerda, direita. Então a combinação dessas 4 teclas vai fazer a caminhada. Além disso, a setinha lá do nosso teclado, para cima, para baixo, esquerda, direita, faz o mesmo trabalho. Então, a partir do momento que vocês estiverem já íntimos dessa tela, vocês podem pedir para não mostrar da próxima vez e clicar em Explorar 3D. Eu sugiro que vocês, por enquanto, não cliquem aqui, para que vocês tenham esses comandos sempre à mão, até que vocês tomem intimidade com tudo. Aí sim, depois, se vocês já sabem isso de cor, que é muito fácil, vocês vão clicar aqui para não mostrar da próxima vez e vão pedir Explorar 3D. Eu não vou clicar. Oi? Eu não vou clicar, vou manter aqui. Explorar 3D. O que acontece? Vocês começam a perceber que só de mexer o mouse sem clicar nada, a minha obra vai para cima e para baixo. Esse movimento do mouse passa a ser o movimento da minha cabeça, tá? É como se fosse uma câmera filmando, e eu jogo a câmera para cima e a câmera para baixo. Então eu vou vendo, e isso eu não estou mudando a minha altura. Eu com 1,60 m aqui, olho para cima, olho para baixo, então aquele objeto está se mostrando de forma diferente. E olho para um lado e para o outro. Então o movimento do mouse sem clique, só com o comando Explorar ativo, me dá essa possibilidade de olhar para cima e olhar para baixo. E agora como é que eu saio do lugar aqui? Utilizando os comandos que a gente acabou de ver. O WSDA ou as setinhas para frente e para trás. Então, essas letras WSDA parecem complicadas, mas elas ficam muito à mão.
A sua mão esquerda pode ficar em cima do teclado. Então ela ajuda muito, e a sua mão direita no mouse. Então você tem a sua cabeça e o seu caminhar. Ok? Eu preciso descer, eu estou muito alta aqui nessa perspectiva. Né? Se eu continuar caminhando aqui, eu vou passar por cima do prédio. Eu posso descer a minha cabeça e avançar, que ele vai descendo. E aí eu consigo entrar. Ok? Então a cabeça também diz a direção que você está caminhando. Se eu olho para a direita e caminho, ele vai caminhar. As paredes não param o explorador aqui. Você consegue atravessar a parede. Mas a nossa exploração fica muito mais interessante se a gente conseguir passar pelas portas. Então é uma questão de habilidade. Você vai criando intimidade com esse caminhar e consegue manter um nível do observador e entrar pelas portas sem passar pelas paredes. Então, ó, se vocês estiverem achando que está muito rápido, difícil controlar, clico menos do teclado que a velocidade reduz. Então eu posso ir caminhando lentamente, mas aí ficou devagar demais. Se eu pressionar o Shift junto, eu dou uma corridinha aqui, ó. Aumenta um pouquinho, solta o Shift, ele continua andando mais devagar, o Shift dá uma acelerada. Então essa parte de navegação, gente, mesmo para quem não vai modelar, quem vai receber um arquivo pronto, é muito importante aprender e dominar. Então eu estou aqui caminhando para trás e eu vou explorar o meu edifício, olhando para cima, para baixo. E como a gente ligou todos os vegetais, todos os layers, eu tenho toda a informação aqui do meu projeto, inclusive mobiliário, calungas, parte de elétrica. Vocês veem que foram encontrados alguns itens, tipo essa caixinha de elétrica aqui no meio da porta de vidro. Alguns itens que não foram alterados, que foram feitos exatamente como o projeto recomendou. Ok? Deu para navegar um pouquinho? Entender um pouco mais do empreendimento que a gente tem modelado, do nosso edifício virtual. Continua aqui valendo os nossos zooms, ó, dei um zoom total, vou centralizar na tela e ele vai centralizar o meu modelo para que eu possa vê-lo de uma forma mais ampla. Claro, esses são os comandos básicos, daqui a pouco vocês vão descobrir alguns truques e alguns atalhos do teclado mesmo que faz isso tudo ficar bastante dinâmico. Mas a gente vai se concentrar agora na forma mais didática, mais pura do software, digamos assim. Vamos voltar para a planta e continuar entendendo um pouco agora do conceito BIM, do que é, como é que eu posso ter uma planta baixa e abrir um 3D, essas coisas estão integradas, como é que isso funciona, por que isso acontece? Como é que essa planta baixa que a gente estava olhando, ela pode ser representada em 3D? De onde vem essa informação? O que é a informação de um edifício virtual? De onde ela vem? Então vamos voltar para a planta baixa. Eu vou utilizar o navegador e vou dar um duplo clique aqui, ó, no zero pavimento térreo. E aí vocês vão ver a quantidade massiva de informação que tem um modelo desse tamanho. Por que está assim? Que a gente ligou todos os vegetais. Lembra que a gente foi lá em cima, opções, vegetais, ligamos tudo? É essa enxurrada de informação que é trabalhada. Por isso é tão difícil compatibilizar um projeto com papel. É só na prática mesmo, na obra, que a gente consegue perceber assim, a interferência de tudo isso. Então, no modelo 3D, a gente consegue simular a obra e fazer essas coisas todas estarem no mesmo ambiente. E com o modelo 3D, você tem informação X, Y e Z. Você tem volume, você tem a espacialidade daquele projeto todo. Então, eu não consigo trabalhar desse jeito na planta. Mas no 3D eu preciso disso tudo. Você vê que o 3D estava limpo, legal de andar, com cadeirante, com a parte de iluminação, estava tudo lá. Mas se eu ponho em planta, eu não sei nem onde é o banheiro aqui, é difícil encontrar. Então a gente agora vai voltar e desligar alguns desses vegetais para que a gente continue trabalhando
dentro do nosso edifício. Eu vou voltar na questão da documentação, vegetais. E eu posso escolher aqui trabalhar com um projeto executivo, vamos botar. Então, todo mundo lá comigo, ó, documentação, vegetais. Escolheu a combinação de vegetal número 6, chamada projeto executivo. Então, essa combinação está programada para desligar uma série de vegetais já. A gente vai entender isso ao longo do treinamento, né? Essa manhãzinha assim, a gente vai fazer só uma bem sintetizado. Então, tá aí minha planta toda de volta. Agora a gente vai pegar um elemento para estudar um pouco dele, entender o que é um elemento BIM, o que é uma parede BIM, que é o que a gente vai usar. Que tipo de informação eu preciso para construir uma parede dessas? Então vamos entrar aqui na ferramenta parede, eu vou clicar uma vez. Vejam que a caixa de informações agora mostra tudo que é corrente dessa ferramenta que eu acabei de clicar. Vou clicar no primeiro botãozinho aqui, ó, diálogo de definições. E vou apresentar para vocês a famosa caixa de definição da ferramenta parede. Todos os elementos construtivos e todas as ferramentas que a gente tem aqui tem uma caixa de definição. Dentro dela a gente vai definir os parâmetros e o aspecto dessa parede, tanto no símbolo 2D como no aspecto 3D, informações que vão ser exportadas para outros softwares, né, a partir de IFC. Está tudo aqui. O que eu quero saber sobre parede está dentro dessa janela. Dentro dessa janela a gente tem sempre várias abas. Ó, eu fechei todas as minhas. Lembra da setinha preta apontando para a direita? Ela esconde alguma coisa. Clica nela. E isso abre essa lista para baixo. E a primeira dessas abas que a gente vai ver é essa aba de geometria e posicionamento. O nome das abas já ajuda bastante a gente a entender o que vai ser tratado ali naquele trecho. Gente, o ArchiCAD tem essa característica muito forte. Ele tem uma interface muito ilustrada, fácil de entender e chega a ser divertido de usar, assim. As pessoas se envolvem com o software e é gostoso de trabalhar. Muda de trabalho para... Não vou chamar de diversão porque a gente tem que levar a sério, mas é prazeroso criar um modelo, é divertido, assim. Não é uma coisa que exige muito esforço de descobrir como é que funciona nem nada, porque as coisas estão muito ilustradas, estão muito à mão. A interface dele é muito bem trabalhada para ajudar a gente a usar o programa e não complicar o uso do programa. Então vocês vão ver que algumas coisas são bastante simples e também as coisas se repetem. O que eu falar para a parede é o primeiro contato de vocês com uma caixa dessas. Mas depois que a gente entrar numa ferramenta que tem um comportamento similar de volumetria, vamos supor a viga, vocês já começam a perceber o que são esses ícones. Já consigo supor o que é isso, não preciso mais ninguém me explicando. Os ícones vão começar a se repetir, os termos, é tudo muito direto, tudo muito fácil de entender. Então, na parte de geometria eu vou definir como é que essa parede está, na localização dela dentro do espaço 3D do meu modelo, ou seja, a altura dela, a altura quanto longa para cima ela é, digamos assim, ou a altura dela em relação ao piso, se ela está encostada no meu piso, se ela está voando, se ela está abaixo. Eu posso ter várias informações geométricas aqui nessa caixa. A gente vai trabalhar aqui com uma opção de vincular. No topo da parede eu posso vincular ela a um pavimento específico, ao pavimento de cima, ao pavimento de baixo, deixá-la aqui instalada no térreo. E como esse projeto estava sendo trabalhado, estava em uso, eu tenho umas informações aqui super maluquinhas, assim, que a gente pode zerar. Então, no momento que eu pego o topo da parede e vinculo com a cobertura, vamos supor, eu posso vir e zerar esse vínculo e zerar a base. O que acontece? Essa parede passa a ter aqui, em cima, no meio, exatamente a medida do meu pavimento térreo, que é o pavimento atual, que é o pavimento que eu tenho clicado aqui. Então, essa parede, ela entende o ambiente onde ela está, que é o pavimento térreo, vai lá na informação de pé direito do térreo e preenche aquela informação. Por isso que ela está desabilitada. Ela está aqui preenchida 315 centímetros, mas ela está desabilitada para edição.
E ela só está desabilitada para edição porque eu vinculei ela com o pavimento de cima. Se eu quiser ela livre, não, eu vou fazer uma parede baixa, uma parede de 1 metro. Eu posso não vincular e preencher essa informação com o valor que me interessar. Ok? Então eu vou deixar ela a princípio vinculada com a cobertura e vou deixar esse vínculo zerado aqui, que eu não quero que ela fique mais baixa. Ao lado, nós temos a parte da composição dela. Nós temos 3 tipos de parede dentro do ArchiCAD. A gente aqui no treinamento vai ver 2 tipos. A primeira é a básica, onde ela é composta de um material único. A segunda é a parede composta, onde eu posso ter várias camadas compondo essa parede. Então, vamos supor, uma parede dessa aqui, provavelmente ela é feita de bloco, ou uma alvenaria de tijolo, ou um bloco estrutural de concreto. E eu tenho camadas que envolvem essa parede. Tem um reboco, tem uma pintura, eu tenho um gesso do lado de dentro, depois uma pintura. Então, essa composição da camada, da parede, exatamente como ela deve ser, eu posso simular isso aqui dentro do ArchiCAD. Uma parede de drywall, onde eu tenho vazio e tenho as minhas placas de drywall. Todo tipo de parede que tem um perfil retangular e é contínuo, são camadas contínuas, eu posso trabalhar com parede composta. A última parede é uma parede de perfil complexo. Posso explicar para vocês o que é essa parede, a gente só não vai ver a fundo, embora ela faça parte do treinamento básico, a gente aqui no modelo que a gente tem não vai precisar dela, mas eu posso explicá-la pontualmente para quem tiver interesse. Ela é uma parede que pode ter um perfil complexo. O nome dela é o que ela é. Eu posso desenhar um perfil para essa parede, vamos supor. A parede composta ela é sempre contínua. A camada começa embaixo e vai até em cima. Na parede complexa eu posso, vamos supor, fazer um trecho de madeira com um topo de vidro. Posso criar uma barra com uma cerâmica que vai ser aplicada. Posso criar uma parede complexa onde já inclui o meu rodapé. Posso criar uma parede complexa para fazer uma fundação, uma sapata corrida, que tem um formato específico. Então, todo o elemento que vocês imaginam na obra, que é uma extrusão de um perfil, vai se aplicar a uma parede complexa. Tá? Então, tudo que você tem um corte de uma forma diferenciada de um retângulo, a gente precisa trabalhar com as paredes complexas. É fácil de entender isso? Isso é configurável, a gente vai trabalhar em centímetro, mas isso faz parte do nosso ambiente de trabalho, da nossa preferência de projeto, e a gente pode alterar isso até para medida imperial, se você quiser trabalhar com polegadas e tudo. Isso também é customizável, tá? A gente vai trabalhar com centímetros para que todo mundo fique com a mesma informação aqui, mas a gente fica livre para isso. Na parede simples, eu posso depois jogar esse modelo no corpo, pintura, ou só na parede composta? Na parede simples, a gente consegue mudar a superfície dela. A superfície dela não tem espessura. Quando eu cortar, a gente vai ver ela simples, com uma camada só, tijolo, ou seja lá o que for, concreto. E na visualização 3D dela, a gente consegue aplicar uma superfície, mas ela tem espessura 0, tá? Então, essa é a diferença. É um modelo mais simplificado. A gente usa a parede básica para o modelo que está saindo num estudo, numa coisa assim. O projeto executivo, onde eu já quero contabilizar todos os materiais e saber quantitativo de reboco e saber quantitativo de gesso, aí eu preciso ter uma parede composta modelada para que eu consiga fazer esse mapa e extrair essa informação de uma forma mais precisa. Tá? Assim é possível trocar a superfície da parede básica. A gente vai fazer umas alterações aqui, enquanto eu vou falando de parede, para depois a gente aplicar ela lá fora no nosso projeto. Mudei aqui do ícone de básica para composta. Quando eu clico em parede composta, aparece uma lista aqui de composições que estão prontas dentro desse arquivo. Tá? O ArchiCAD vem com uma série de composições já presetadas. Então, se vocês abrirem um arquivo novo, que é o que a gente vai fazer daqui a pouco, já vem aí uma série de composições prontas para serem usadas. A gente está trabalhando no template novo do 19 e a gente vai personalizar, vai localizar ainda mais essas composições para atender ao nosso padrão nacional. Coisas que a gente usa mais cotidianamente, mais rotineiramente nas obras brasileiras. A gente vai trazer para cá algumas composições novas a partir da versão 19.
Então aqui estão as composições ainda da nossa versão 18. São composições também bastante úteis, assim, a gente tem um drywall básico aqui, uma parede portante. Então a composição mostra um símbolo bem pequenininho, ilustrando mais ou menos o que é a organização daquelas camadas. A gente vai ver isso mais ampliado. A descrição do nome dessa composição, que a gente procura colocar bastante descritivo. Então cobertura, membrana, bloco duplo, não consigo ler aqui, bloco de concreto sem rebocado nas duas faces. Então o nome dessa composição precisa dizer o que ela é, para ficar mais fácil da pessoa que vai trabalhar depois acessar as informações. E ao lado a gente tem essa composição para que ela está sendo aplicada. Primeiro ícone, parede. Segundo ícone, laje, cobertura e membrana. Então a gente pode criar composições não só para paredes, mas também para lajes. E todos esses elementos que estão aqui, coberturas e membranas. Tá? Então eu posso criar uma laje com uma composição de concreto, e depois vem um contrapiso, e depois vem uma cerâmica. E embaixo desse concreto eu posso fazer um acabamento de gesso. Então eu posso fazer uma composição de lajes, assim como eu crio composição de paredes. Vou clicar numa dessas composições aqui. Pode ser o tijolo rebocado duas faces, por exemplo. Vamos clicar junto aqui na opção de tijolo rebocado duas faces. Então, defino toda a geometria. A gente vai ver mais a fundo isso à frente. Aspecto de planta e corte. Como é que essa parede aparece na planta e no corte? Qual é o aspecto dela? Que tipo de caneta ela trabalha? Aba modelo. Estou abrindo e fechando as abas, ó. Abri agora a aba modelo. Aí vem a pergunta da... Como é seu nome? Oi? Karen. Aqui a gente consegue sobrepor informações do material de construção, que a gente vai ver a fundo mais à frente. Quando eu escolho uma parede, a composição que eu escolhi, ela tem materiais de construção aplicados. Ela tem tijolo no meio, tem um reboco nas duas faces. O tijolo e o reboco são materiais de construção e o ArchiCAD entende isso. E eu posso forçar aqui para ele sobrescrever a superfície do reboco por uma superfície qualquer que me interesse, que eu quero lá representar um tijolinho, vamos supor. Então, para eu fazer essa sobreposição de superfícies, primeiro eu habilito aqui a face que eu quero. Eu tenho a opção de habilitar 3 faces. Externa, face da parede, que são o topo, lateral e base, são essas faces, e a face interna. Então eu tenho face interna, superfície da face e face externa. Se eu habilito esses 3, eu tenho possibilidade aqui de escolher qualquer tipo de superfície. Tá? Então eu posso escolher aqui um material diferente para a minha parede. Posso escolher um para cada um para cada face. E se eu quiser escolher um só de uma vez, eu clico nessa vincular superfície, que é essa correntinha que tem aqui do lado. Quando ela está clicada, o ícone se destaca ali, faz umas linhas negras. E agora qualquer superfície que eu escolher para uma dessas faces vai ser aplicada a todas elas. Então eu pinto, é como se eu pintasse uma parede com um material, com uma superfície diferente. Tá? Essa é a forma mais rápida de definir um material, uma superfície, desculpa, para a parede. Pode ver? Aham. Então, ela vai junto ou ela se separa? Você está falando da parte de planejamento, onde a gente vai... E aí você... ok, dentro do ArchiCAD eles vão ficar juntos, mas eu consigo ocultar acabamentos e deixar só o núcleo aparente, eu consigo deixar só o núcleo estrutural. Eu tenho uma série de combinações de forma de visualização do modelo estrutural que eu consigo alterar para fazer isso. Agora, se eu quiser trabalhar completamente solto cada uma, aí eu preciso modelar cada um desses trechos separadamente, tá? A resposta mais grosseira, digamos que seja essa, tá? É a mais básica. Então, se eu preciso... hoje eu já nem vejo tanta utilidade dentro do ArchiCAD de modelar separado. Eu só percebo a necessidade de modelar separado se você estiver pensando numa exportação para um outro software, mas em FC e tudo. Mas se você estiver trabalhando no ArchiCAD, a gente consegue controlar bem essas camadas, dizendo a cada uma delas o que ela é. Se ela é um núcleo, se ela é um núcleo estrutural,
se ele é um acabamento, e ainda tem uma quarta opção que a gente chama de outros. Então eu consigo ligar e desligar. Se você tem uma parede lá que está super completa, tijolo, reboco, acabamento de cerâmica, tem tudo. Eu quero fazer a marcação da alvenaria daquela parede. Tem cerâmica, tem reboco, eu não preciso de nada disso, eu preciso do núcleo, que é o tijolo, que eu vou fazer minha planta de marcação de alvenaria. E eu consigo então ocultar tudo isso e criar uma planta para marcação de alvenaria sem essa informação toda. Isso sem deletar a informação, ocultando a informação simplesmente, e a hora eu ligo e desligo aquela informação. Tá? E modelar tudo em parede composta é muito mais prático. Para você abrir uma esquadrinha, fazer uma abertura de porta e janela, agiliza bastante. Então aqui a gente está sobrepondo. Eu vou trocar, desculpa, vamos por partes aqui. A partir de listagem e rotulagem, onde eu posso inserir algumas informações aqui, como se essa parede interfere nas zonas ou não, vou entrar em detalhes depois. Etiquetas e categorias. Aqui entra a parte de filtro de renovação, que é uma ferramenta que o ArchiCAD tem para fazer reforma, que é muito bacana. Isso é um treinamento à parte. No básico a gente não consegue entrar nessa ferramenta, embora ela seja bem dinâmica, bem bacana de usar. Então aqui chega a parte do filtro de renovação, ID, e aqui que a gente tem cada vez mais estudado a parte do IFC, onde eu consigo inserir informações IFC e gerenciar todas essas informações IFC por dentro de cada elemento, por dentro de cada parede ou cada objeto que eu estou trabalhando. Tá? Então, a partir de etiquetas e categorias a gente aglomera ID, renovação e IFC. É a parte de informação da parede. Já não penso mais na geometria dela. Eu estou levando para dentro dessa geometria da parede o I do BIM, a informação da parede. Tá? Que pode ser tanto IFC, renovação, ID, função estrutural dela, que isso vai interferir em outros softwares também. E por aí vai. A última linha, sempre que a gente abrir uma caixa de definições, eu vou, por padrão, sempre ter essa última linha, que são os nossos vegetais. Essa parede agora, ela está num vegetal que está oculto. Aqui tem um olhinho fechado. Eu não quero trabalhar com vegetal oculto agora. Isso é um vegetal de map, de caixas map. Isso aqui é um arquivo, como eu falei para vocês, original, que estava sendo trabalhado por alguém e ficou gravada aí essa informação. A gente vai clicar em cima desses vegetais, HS caixas, e eu vou escolher um vegetal, pode ser o exterior parede, por exemplo. Então, eu cliquei aqui embaixo, na última linha, abre a minha lista com todos os vegetais possíveis dentro do ArchiCAD, e eu vou escolher vegetais exterior parede. Gente, lembrando que essa primeira parte, essa primeira hora, a gente está fazendo tudo, estamos dando uma voada em cima de tudo. A gente vai ver tudo isso com calma. É para localizar vocês no que é o processo, início e quase fim do sistema, como é que isso tudo se desenvolve. Eu tenho certeza que depois de ouvirem toda essa enxurrada de informações, quando a gente for pontualmente, vocês já estão mais assentados ali, já estão mais percebendo o que é um ambiente como um todo e vão perceber melhor cada ferramenta em seguida, tá? Então essa introdução, essa demo que a gente faz no início, vale muito para isso. É para localizar vocês e dar uma visão geral do software, como é que ele funciona. Vou clicar OK. Então eu defini aqui, ó, a minha caixa de definições padrão agora tem todas as informações que eu defini para essa parede. Como é que eu corro nela aqui? Como é que você está fazendo isso, Raquel? Você está passando, as coisas estão rolando para o lado. Se vocês usarem o botão scroll do mouse aqui em cima dessa caixa, ela vai correndo as informações, tá? Para fora, ele vai da esquerda para a direita, para dentro. E claro, se vocês quiserem alterar e colocar essa caixa do lado, sem problema. Mas a gente vai tentar mantê-la aqui por uma questão didática. Então aqui tem o vegetal que eu acabei de escolher, exterior parede. Tem lá no finalzinho a pintura que a gente escolheu, ó. Eu peguei uma cor bem chocante porque a gente vai procurar essa parede lá no 3D. E eu quero visualizar essas alterações todas. Então vocês perceberam o que é um elemento BIM, uma parede? E que ela tem uma série de informações que a gente tem que introduzir. É claro que aquele monte de informação eu não tenho quando eu estou começando um projeto. Eu não preciso daquele monte de informação quando eu estou dando o meu primeiro passo, quando eu estou fazendo um estudo de viabilidade. Eu posso ter lá uma parede básica com a pintura da superfície, acabou. Não sei de ID da parede, não sei nada de IFC ainda. Não preciso me preocupar com tudo aquilo. Então eu vou nas caixas que me interessam.
Eu vou alterar a altura da parede, a espessura da parede e a superfície dela. Ponto. A parede está pronta para mim. Aí o passo seguinte, eu vou começar agora o executivo, então vamos trabalhar mais essa parede, vamos botar composição nela e tudo. Mas a princípio a gente vai trabalhar com a parede do jeito que está. Vou centralizar a minha planta aqui na tela, usando o centralizar na tela. E vou escolher aqui dentro do meu projeto uma parede para eu danificar. Que a gente vai só aplicar essa configuração que a gente acabou de fazer numa dessas paredes aqui. Pode ser qualquer uma, é só para a gente visualizar. Vamos pegar aqui essa parede que está logo no lobby e que não está na face externa. Eu vou dar um zoom aqui na parte dos banheiros PNE, que fica logo na entrada do CRAS, do modelinho. E eu queria muito conseguir aplicar toda essa configuração que eu fiz, sem ter que fazer de novo, para uma parede específica. Pode ser a parede aqui de dentro, ou pode ser essa parede aqui de fora. Então eu vou utilizar a nossa primeira ferramentinha aqui, que chama aplicar parâmetros. Ou seja, o parâmetro que está ativo nessa caixa de definições, eu quero injetar num elemento existente. E eu vou injetar as definições correntes que eu estou vendo agora na minha caixa de definições. É isso que a gente vai fazer. Então eu vou clicar em cima dessa seringuinha, que o nome original dela é aplicar parâmetros, e vou clicar em cima de uma parede. Não cliquei ainda, só apoiei o meu mouse em cima. Você vê que a parede fica destacada de azul e aparece um rótulo. E esse rótulo descreve esse elemento que está pré-selecionado. Tá? Ele está destacado. Eu não tenho ele selecionado ainda. Ele está ali pronto para ser alterado. Então ele me avisa. Esse elemento é parte do grupo parede. A estrutura dela é um bloco de alvenaria, traço enchimento. A elevação da base dela é 10, a espessura é 15, a altura, nada vinculado, vegetal, parede ponto arc. Vários desses itens que estão aqui nesse rótulo, nesse labelzinho, a gente vai alterar eles agora. Por exemplo, eu alterei o vegetal, a gente alterou a altura para estar vinculada com o pavimento de cima, a gente alterou a estrutura dela. Então, agora eu vou clicar com o botão esquerdo do mouse. Eu injetei aquelas propriedades que a gente acabou de fazer nessa parede. E se eu estacionar ali a minha setinha, se eu pegar a ferramenta seta e parar em cima dessa parede, aqui eu estou numa viga, eu preciso passar para baixo. Clicando Tab, eu consigo fazer a seleção de outros elementos que estão atrás. Então, quando eu estacionei, eu parei em cima da viga. Ó, parei aqui, está mostrando o rótulo de viga. Não quero saber da viga agora. Se eu clicar Tab, ele altera a seleção de tudo que tiver por cima. No modelo BIM, a gente tem um monte de coisa empilhada. Vocês viram quando a gente ligou os vegetais? Centenas de elementos sobrepostos. Às vezes a gente precisa trabalhar com elementos sobrepostos, mas eu quero selecionar o que está de baixo. Como é que eu faço isso? A tecla Tab do teclado, o mouse parado ali em cima, igual eu fiz. Tecla Tab. Cada vez que você clica, ele mostra um rótulo diferente e destaca um elemento diferente. Então, se eu ficar aqui alternando, ó, viga, parede, parede, viga, parede, viga. E aí, eu clico com Tab até que ele selecione o elemento que eu quero. Então, parede, o que aconteceu aqui? A estrutura dela. Já o tijolo revocado duas faces. Tem a opção de diminuir ou aumentar a viga da planta baixa? Sim, descer o corte, sim, temos sim. Tá? A gente pode definir exatamente a altura em que eu corto a minha planta. Eu fico livre ali, ao longo de todo o pé direito, cortar a 10 centímetros ou cortar a 2 metros de altura. E aí eu vou ver os elementos diferentes. Por que essas vigas estão aparecendo aqui? Porque a configuração dela está programada para ser projetada. Se eu tivesse pedido para a viga ser somente em corte, eu só veria a viga quando eu trouxesse o meu corte para uma altura onde tocasse nelas, cortasse mesmo elas. Aqui a gente quer que a viga apareça como projeção, porque o meu corte nunca pega uma viga, a princípio, né, numa planta baixa básica. O corte está 1,10 m, 1,20 m. Então a gente, como quer saber onde estão as vigas, eu peço para que elas sejam projetadas, tá? Isso é uma opção que a gente vai passar também. É uma opção de visualização em planta. Bom? Então aqui elas estão aparecendo por isso. Então a parede a gente viu que alterou a elevação da base, a espessura dela, ó, a altura, vincular com cobertura. Foi a escolha que a gente fez lá dentro.
E por último, eu tenho os vegetais, exterior parede, que é um vegetal errado para esse caso, mas é só para exemplificar. E agora eu quero ver que diferença faz isso. Ok, eu vi que a minha parede mudou ali na planta baixa, mas a minha parede aqui não é um grupo de linhas, não é um elemento simbólico. A minha parede é um elemento 3D, ela tem informação, ela tem geometria, ela tem uma série de coisas e eu quero ver aonde que faz diferença. Essas aplicações todas, não só na planta, mas nas vistas 3D, corte, se eu criar uma elevação interna aqui, como é que isso tudo vai acontecer. Primeiro vamos dar uma olhada na vista perspectiva, vocês já sabem navegar. Então, eu vou dar um duplo clique na perspectiva cônica. Vou passar o meu modelo para visualização de perspectiva cônica. Vou clicar no meu amiguinho explorar. Vai abrir lá as definições. Vou deixar aberta para que fique mais fácil da gente entender. E vou navegar. Tá bem devagar. Vou navegar mais rapidinho aqui. Vou entrar. Olha só quanta coisa faltando. A gente desligou muitos vegetais, né? Mas está lá a minha parede. Magenta, destacada aqui com as configurações que a gente fez. Se eu entrar nesse banheiro, eu percebo também que ela está com a configuração que eu pedi, porque eu pedi para sobrepor todas as faces dela. Então essa parede está alterada. E a alteração dela também afeta os nossos cortes. Conseguiram navegar e chegaram na parede, viram que ela foi alterada? Todas as alterações que a gente faz em planta, gente, elas vão refletir no nosso modelo como um todo, em todas as vistas e tudo. Ok, então fizemos essa alteração. Eu posso pegar uma linha de corte dessa. Eu tenho aqui uma linha de corte, ó. Isso não é só um símbolo de corte, isso é uma ferramenta corte. Se eu arrastar esse corte aqui para cima, só para ver essa parede, eu posso fazer isso. Pode ser que umas informações fiquem sobrepostas, mas a gente vai fazer isso. Como é que eu arrasto uma linha de corte? Clico nela. Aparece a paleta flutuante, que a gente chama de paleta flutuante. Essa paletinha que apareceu aqui agora para mim, ela vai ter a opção de arrastar, que é o primeiro ícone. O que eu faço para acessar essa paleta? Eu clico num botão pretinho, nesse hotspot preto do corte, selecionei o corte, ele fica assim, destacado, com o hotspot preto e um pontinho magenta. Eu vou clicar no hotspot preto, mantém pressionado o botão do mouse e arrasta para a opção que vocês querem. Pode interromper. Ah, ok. Voltar para até onde? Vocês estão na planta baixa. Isso, pode voltar para o pavimento térreo, tá? E a gente vai eu só queria cortar essa parede para ver a composição dela cortada. Então eu vou pegar essa linha de corte, clicar, pedir a primeira opção de movimento, que é arrastar, e vou arrastar ela aqui para o lado, ó, meio que sem critério, digamos assim, mas eu quero cortar essa parede. Tá vendo que a linha me mostra onde está passando? Eu vou cortar ela por aqui, ó. E agora eu gostaria de abrir esse corte. Esse corte é o corte C. Então eu venho no meu navegador. Todo mundo conseguiu arrastar a linha para o lado? A linha de corte? Eu vou dar um duplo clique dentro aqui da aba cortes, corte C. Clico 2 vezes. E aqui, ó, foi essa parede que a gente acabou de alterar. Então eu posso selecionar, e olha que bacana. Ela está alterada com aquela composição que a gente criou. Todos vocês estão aqui no corte? Sim? Olhando um corte desse, gente, estão se divertindo aí? Olhando um corte desse, a gente começa a entender um pouquinho, ou eu posso começar a explicar para vocês um pouquinho do que é a mentalidade dos materiais de construção. A minha parede eu mandei vincular aqui, ó, com a cobertura lá em cima. Por que ela deixou de aparecer onde chegou o concreto? Por que lá embaixo, no contrapiso também, ela faz uma interseção que eu não trabalhei isso aqui? Eu não cortei essa parede para ela parecer assim bonitinha, com um contrapiso chegando até o tijolo e o acabamento no contrapiso. Isso aqui
é a interseção, é a prioridade de interseção dos materiais de construção que o ArchiCAD trabalha. Então, cada camada dessa é um material de construção. Cada material de construção dentro do ArchiCAD tem a sua importância. Então, o software está programado, isso também é customizável, mas o software está programado para entender que o tijolo é mais importante que o contrapiso e que o reboco é menos importante do que o meu contrapiso. Isso é técnica de obra. Ah, mas eu não trabalho assim, o meu reboco chega até na laje de concreto, depois eu venho com contrapiso. Tudo bem, isso a gente altera. Mas por padrão ele vai trabalhar assim. E aí lá em cima, a minha parede, que é de tijolo, respeita o meu concreto. O meu concreto é muito mais importante do que o meu tijolo. O meu tijolo nunca passa dentro do meu concreto. O meu tijolo para e o concreto toma o espaço dele. Essa interferência, ela é super importante não só para uma questão de documentação, de desenho, mas isso entra na parte de quantitativo. Tá? Então, se aqui, esse pedaço dessa parede foi eliminado, no meu quantitativo isso também está eliminado. Eu tenho uma parede de 3,15 metros, mas eu não tenho 3,15 metros de altura de tijolo. Então, eu não preciso me preocupar em ficar descendo parede na altura da viga. Se a minha viga de uma hora para outra muda de 50 para 60, para 40, para 30, a parede muda, meu mapa mudou, meu quantitativo está mudado. É só eu voltar lá e abrir o mapa que ele vai ler o meu modelo de novo e vai me dar uma informação mais precisa daquele volume, da quantidade de tijolo e de reboco e de tudo mais que estiver interferindo. E essa questão de quem manda em quem é mais importante que quem, é muito bacana de mexer, é super facinho, de passar um para cima, um para baixo e definir a prioridade desses materiais de construção. Acho que eu estou me estendendo um pouco, mas tá, pode ficar à vontade. Aqui, nesse momento, eu poderia puxar a parede para outra face da viga ali? Livremente. Você pode trabalhar os seus elementos em qualquer vista. Vamos supor, eu gostaria de alinhar que esse reboco ficasse para fora aqui, né? É um exemplo. Posso trazer para cá. E ele vai recalcular esse reboco todo para mim aqui fora. Ó. Meu volume de reboco já mudou. Se eu tivesse um mapa de quantitativo de reboco, estava pronto. Não sem problema. E eu posso trazer, se eu trouxer essa parede toda para fora, ele regenera aquela quantidade de tijolo. E o tijolo faz parte do meu quantitativo agora. Tá? Então, os elementos, eles estão ligados. Eu posso editá-los em qualquer vista. E é o que a gente vai ver no próximo passo. Entenderam a questão da integração? Eu não trabalho só na planta. O que eu faço na planta interfere em todos os meus ambientes. No meu corte, na minha elevação, no meu 3D, no meu mapa. Está todo mundo ligado. E essa é a ideia do BIM. Por isso que a gente consegue reduzir erro de quantitativo. Por isso que a gente consegue reduzir erro de compatibilização. Porque as coisas se comunicam o tempo todo. Eu não tenho divergência de informação quando eu estou trabalhando da forma correta. Tá? A gente tem que tomar muito cuidado aqui. O modelo mal feito é informação errada. Entra lixo, sai lixo. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente modela. Aí entra outro aspecto. O cara que está trabalhando um projeto, o funcionário que está trabalhando um projeto não é mais um cadista, que vai copiar a linha de um lado para o outro. Começa a perceber que quem faz o modelo tem que ter mais informação de obra. E isso começa a botar a obra dentro do escritório. Definições de obra entram para o escritório. Isso faz o projeto ficar melhor. Essa integração só vem melhorar o processo. Porque quem está modelando vai querer saber qual a espessura do reboco, se o reboco vai passar por fora da viga, como é que funciona o contrapiso, com o reboco, com a cerâmica de dentro do banheiro, a impermeabilização. O cara que vai modelar, ele não consegue dar um passo se ele não souber como é que funciona. Principalmente se ele estiver fazendo um executivo, um modelo mais avançado. Então ele vai querer saber daquilo e ele provavelmente vai fazer um projeto melhor por isso. Tá? Então essa questão do BIM é um avanço nessa parte de comunicação e de informação também. A gente vai ficando mais inteligente. Nós, projetistas, arquitetos e técnicos, a gente começa a querer saber mais sobre a obra. Isso não é um problema da obra mais. A gente quer resolver isso, porque o modelo vai ficar mais bonito se estiver melhor resolvido, né? A informação vai estar mais perfeita, o meu quantitativo vai estar mais avançado. Então eu quero saber mais para fazer melhor. E essas informações não ficam ocultas. Até aí, tá tranquilo? Vocês estão junto comigo? Não tem ninguém muito fora do... Bom, pegando um pouco o gancho do que o... Como é seu nome? Carlos. Pegando um pouco o gancho do que o Carlos falou, eu posso alterar a minha parede na vista? Posso sim. A gente acabou de fazer um exemplo aqui e eu vou dar um outro exemplo para vocês. Deixa eu ver se eu estou seguindo com a minha...
Eu já saí completamente do meu roteiro, vamos lá. Não vou mais nem olhar. Sempre acontece. Outra questão que a gente tem bacana aqui de ferramenta para essa questão de manter tudo atualizado, ter certeza que as coisas estão caminhando junto, que estão automatizadas, é uma ferramenta chamada traço referência. Traço referência é como se fosse um papel vegetal de uma outra vista que eu sobreponho a essa vista que eu tenho ativa. Quando eu falar de vista, gente, é uma planta, é um corte, é um 3D, são as nossas vistas, tá? Eu crio situações de um modelo único, eu crio uma vista de um modelo único. Então aqui é uma vista de planta, uma vista do corte, uma vista da elevação, e por aí vai. Então eu estou numa vista de uma planta baixa, que é o meu pavimento térreo. Gostaria de checar aqui, deixa eu ver, uma elevação, vamos supor, não conheço muito bem o projeto, não foi eu que fiz, mas vamos pegar aqui a fachada 2. Eu gostaria de ver essa fachada 2 conjuntamente com a minha planta. Como é que eu posso fazer isso? Clicar com o botão direito aqui em cima da fachada, botão direito em cima da fachada, e escolher a minha quinta opção, mostrar como traço referência. Pode clicar. Apareceram umas linhas laranja aqui em cima do meu projeto. Essa é a minha fachada 2, que provavelmente é essa fachada aqui abaixo. Mas eu não quero essa fachada não, eu queria ver a de cima. Então provavelmente é a fachada 4, né? Vou clicar com o botão direito e vou mostrar como traço referência a fachada 4. Legal, ficou de cabeça para baixo. Então o que está acontecendo aqui? Ele está rebatendo o meu projeto. E se eu quiser visualizar isso melhor? Aqui em cima a gente tem o íconezinho do traço referência. Eu posso mover esse traço referência para fora do meu desenho, porque as informações estão sobrepostas aqui. Eu clico aqui nesse ícone amarelo e azul, a setinha preta me mostra a lista de opções, e eu vou pedir para arrastar a referência. Eu posso arrastar essa referência para cima. Ainda não está legal, né? De cabeça para baixo fica um pouco mais complicado. Eu posso rotacionar isso, sem problema. Mas eu não vou fazer isso agora. Eu vou escolher uma vista que me beneficie melhor. O corte A é um bom exemplo. Vou clicar, botão direito no corte A, mostrar como traço referência. Agora sim, era isso que eu buscava. Vocês vejam que eu posso fazer como referência qualquer elemento. Posso trazer uma planta de elétrica como referência, posso trazer um corte, uma fachada. Eu cliquei no corte A, botão direito, pedi para mostrar como traço referência. Agora sim, eu vou pegar meu íconezinho de traço referência, setinha preta, arrastar a referência e ó, jogar ela para cima. Tá legal? Sim, vamos lá. Eu posso arrastar a referência, a sua referência está em cima da sua planta ainda, né? Você vem aqui nesse ícone amarelo e azul, que é o ícone do traço referência, tem essa seta preta do lado. Quando você clica, aparece uma lista de opções. Eu estou escolhendo a opção arrastar referência. E eu posso arrastá-la para qualquer lugar. Eu optei arrastá-la de forma retinha aqui, com o Shift pressionado. Gente, vocês mantenham a reta, ó. Enquanto o Shift está pressionado, vocês têm certeza que vocês estão nos eixos X e Y ortogonalmente, digamos assim. Então eu posso arrastar essa referência para onde eu quiser. Isso não está alterando nada no meu modelo, gente. Isso é uma visualização de uma das minhas vistas, como se fosse uma sombra ali, como se fosse um papel vegetal que eu estou sobrepondo com a minha planta que eu estou trabalhando. Tá, e que benefício que eu tenho com uma visualização dessa? Eu tenho uma alteração muito dinâmica e uma visualização muito rápida das minhas outras vistas se eu trabalho com isso. Vamos supor que eu selecione uma janela. Cliquei aqui, ó, para selecionar essa janela. Os pontos de seleção de uma janela são esses, ó. Essas pontinhas, essas bolinhas pretas e esses pontos magenta. Então, se eu quiser selecionar uma janela, eu venho em cima de uma desses pontos e seleciono. Vou fazer uma visualização aqui onde fiquem os dois elementos visíveis, tanto a minha planta da janela como a minha vista da janela. E aí, observem lá na minha caixa de definição. Que informação que eu tenho ali dessa janela que eu tenho selecionada. Então, qualquer coisa que eu alterar agora nessa caixa de definições,
eu estou alterando essa janela que eu selecionei. Aqui eu tenho a dimensão dela, largura e altura. Percebem onde eu estou grifando com o mouse lá em cima, aqui? Eu tenho a medida de A, que é a largura, e a medida de B, que é a altura. Digamos que eu reduza a largura dessa janela, eu passo ela para 1. Digitei 100 centímetros lá em cima, a minha janela aqui embaixo alterou, e ele automaticamente já refez o meu corte e mostrou a minha janela reduzida. Essa redução eu fiz para exemplificar, mas eu também poderia ter movido essa janela de lugar, clicando aqui para arrastá-la para o lado. E aí eu mexo um pouquinho a minha tela, ele regenera meu corte. Certo? Não? A seleção da janela, você primeiro seta de seleção, clica na seta de seleção, e aí no cantinho aqui da parede é o melhor lugar para selecionar a janela. Vai nas bordas aqui, e aí rapidamente você consegue pegar. Pode ser qualquer um dos 4 cantos. Ou pelo marcador também costuma ser bem fácil selecionar. Essa seleção, ela é uma questão de tomar tato, assim, de pegar o jeitinho, quanto próximo tem que estar o cursor do ponto quente, né, que esses pontinhos pretos a gente chama de ponto quente. É uma questão de sensibilidade, assim, que a gente vai pegando o jeitinho, tá? Conseguiu selecionar, Carlos? Não? Tá faltando tato? Olha só, antes de você selecionar, ela fica destacada, ó. Quando você para em cima, ela faz não está fazendo um destaque, mas... Pega dentro do J2, clica aqui, ó, em cima do texto. Quando eu paro, ela destaca, olha. Quando ela dá esse destaque, você clica e aciona. Para mim está parecendo a liga. Isso, legal. E pode também sair de onde tem conflito de elemento, pode pegar pelo texto ali. Então aí a gente faz essa alteração. Vejam que a cota que está aqui vinculada a ela também já mudou, ó, e mudou também então o meu corte. Tranquilo? Outra opção que a gente tem do traço referência também é que eu consigo alternar referência com ativo. O que é minha referência aí? É o meu corte. O meu ativo é a minha planta baixa. Eu rapidamente consigo fazer esse jogo de transformar o meu corte em ativo e a minha planta baixa em referência. Aquela lista de opções que a gente tem do traço referência, ó, alternar referência com ativo. Se eu clicar aqui, ele inverte essa situação. Alternar referência com ativo. Minha referência, meu ativo. Posso trabalhar o que eu quiser ali. Então isso torna o nosso trabalho mais dinâmico, é mais bacana de mexer ali, né? Você consegue perceber rapidamente a alteração, a influência que um corte tem na sua planta, a influência que a planta tem no corte, isso tudo vai rapidamente, você checa e tem muita segurança do trabalho que você está fazendo, tá? Bom, para finalizar a nossa demonstração, essa introdução que a gente faz, eu queria falar um pouquinho mais sobre o navegador com vocês. A gente então utilizou o navegador até agora para fazer essa navegação entre os pisos, literalmente. O navegador é para navegar, não consigo dar outra explicação para isso. Então ali eu alterno entre pisos. Vou desligar meu traço referência, tá? Cliquei aqui em cima do amarelo e do azul aqui, desse quadradinho, ó. Eu ligo e desligo o traço referência. Eu agora vou desligar o traço referência para a gente continuar vendo outras coisas. Aqui então eu alterno entre pisos, ó. Pavimento térreo, cortes, elevações. Eu estou alternando entre um pavimento e outro, uma vista e outra. Mesmo eu tendo todo esse domínio dessas vistas, nosso modelo está longe de virar um documento, porque eu ainda tenho que transformar uma planta baixa dessa em várias vistas diferentes. Uma planta baixa de um modelo BIM, ela vai se transformar numa marcação de alvenaria, ela vai se transformar num projeto elétrico, ela vai se transformar num projeto de forro de gesso. Então, de um modelo único, eu tenho que extrair várias vistas. E se tudo está no térreo, como é que eu vou navegar entre essas vistas se eu só tenho o piso térreo? Como é que eu vou criar essas vistas diferentes se aqui no meu navegador eu só tenho um tipo de pavimento térreo, o 0?
ficar ligando e desligando o vegetal, como é que eu faço isso? Para isso a gente vai utilizar o segundo ícone do navegador, que já não é o mapa de projetos que a gente está agora, ele chama mapa de vistas. Então a gente vai olhar a organização do CRAS aqui, como foi feito pela Silvia e pelo Renzo. Vocês veem que eles criaram pastas do projeto elétrico, pasta do hidro, combate a incêndio estrutural e por aí vai. Tudo que tem uma vista específica, a gente criou uma pasta e vai fazer uma planta específica para aquela disciplina. Então aqui, não posso clicar. Pavimento térreo. Se eu clicar em pavimento térreo, dentro do projeto legal, ele define para mim uma série de filtros já que estão pré-configurados. Se eu clicar em pavimento térreo do hidrossanitário, ele continua no meu pavimento térreo, mas ele já ligou uma série de configurações que são pertinentes ao projeto hidrossanitário. Então ele liga e desliga filtros. Ele escolhe filtros para ser utilizado em cada vista. Nós temos 6 filtros diferentes que a gente precisa configurar para cada vista que a gente vai fazer. Mais uma vez, isso é uma explicação genérica, a gente vai entrar a fundo em cada um. Mas então, uma vista dessa, eu tenho 6 filtros diferentes. Que filtros são esses? O que isso quer dizer? Eu vou abrir uma janelinha aqui, que é o terceiro ícone bem miudinho que tem aqui embaixo. Opções rápidas aqui, ó. Pode clicar nele, vai abrir uma janelinha. Essa janelinha se encaixou automaticamente aqui, ó. Eu vou abrir ela clicando aqui em cima para que a gente consiga enxergar os 6 filtros. Então, em opções rápidas, eu tenho aqui 1, 2, 3, 6. E tem mais um aqui embaixo que é a unidade. Mas a gente vai ver essa questão dos 6 filtros que a gente precisa criar. Aqui, ó, esse terceiro ícone. Só clicar e ele aparece, ele vincula lá. Eu posso soltar essa janela daqui se eu quiser. Clicar na área azul, esse azul mais escuro, e arrastá-la para o lado. Eu vou deixá-la ali na minha tela para que fique mais visível para vocês, não ficar muito escondido ali. A gente já vai finalizar. Então, aqui eu tenho 6 filtros. O primeiro filtro que eu tenho é que a gente chama de combinação de vegetais. Ou seja, eu tenho combinações que já ligam e desligam tudo que eu preciso. Não preciso ficar indo lá catando o vegetal, ligando e desligando. Então, eles trabalharam com essa série de combinações de vegetais. O segundo filtro é a escala. Então, eu posso ter um modelo que é impresso não para 1, não para 10, 1 para 20, 1 para 50. A mesma planta, sem eu ter que redesenhar aquilo, ela vai alterar a escala. E o mais legal é que os elementos do ArchiCAD, eles são sensíveis ao ambiente em que ele está. Eu posso ter elementos sensíveis à escala. Ok, você, porta, quando estiver na escala 1 para 1, você tem alisar, marco, dobradiça, fechadura, tudo. O painel de vidro vai aparecer em planta, eu tenho uma porta carregada de informações. Se eu estou na escala 1 para 500 e quero mostrar uma porta, essa porta pode ser uma linha, só mostrando a abertura e o vazio dela na alvenaria. É a mesma porta. A porta, o objeto porta, é sensível ao ambiente onde ela está, levando em consideração, num dos exemplos, a escala. Tá? Então não existe o redesenho. Essa porta é representada assim aqui, representada assim ali, tem que redesenhar. Ela sabe. E aí a gente também controla, né? Não, eu quero que ela seja mais detalhada, mesmo na escala 1 para 1000. É o meu projeto, eu que decido isso. Tudo bem, então você vai configurar para ela não ser sensível à escala, vamos supor. Tá? Da mesma forma, os textos também. Os textos também. O texto no ArchiCAD trabalha bem diferente da forma do CAD, tá? O nosso texto, ele não tem... Ele por padrão, é outra coisa que eu posso alterar também, mas por padrão ele não tem interferência de escala. Um texto de 2 milímetros são 2 milímetros. Na escala 1 para 50, 2 milímetros. Na escala 1 para 100, 2 milímetros. O texto, ele não vai sofrer interferência da escala. Então, se eu tenho um texto no meio de um ambiente 1 para 50, o texto está muito bem colocado ali. Se eu reduzir, aumentar a escala, reduzir esse desenho, meu texto vai extrapolar aquela área. Por quê? O texto aumentou. Não, o texto não aumentou, o texto está com 2 milímetros. Essa escala está muito grande para esse texto, entendeu? O desenho está muito reduzido para esse texto. Então, ajuda você a avaliar
Dificilmente você vê um projeto impresso do ArchiCAD com uma letra extrapolada. É um erro muito grosseiro, assim, não é um erro cotidiano, não é uma coisa que sem querer acontece, assim, alguém que forçou a barra ali para fazer esse erro, entendeu? Então o texto não tem influência com escala nesse ponto, mas tem lá dentro da caixa de texto o botãozinho que você fala, não, eu quero que ele obedeça a escala, vou fazer um letreiro do edifício. Letreiro do edifício eu vou usar a ferramenta texto básica, porque é só uma elevação. E aí eu quero que apresentar um para 50 e um para 100, esse letreiro sim vai sofrer alteração. Então você comanda isso. Por padrão, ele não sofre alteração. Tá? Respondido? Então, tá. Nosso terceiro filtro ali, bom, segundo filtro escala. Vou escolher a escala desse projeto. Só para terminar rapidamente aqui. Terceiro filtro é a opção que a Karen perguntou. Não, você, como é seu nome? Franciele. Pronto, mais fácil, obrigada. A terceira opção foi o que você me perguntou. A gente tem a opção de visualização do meu modelo. Modelo completo, sem acabamento, apenas núcleo e núcleo estrutural. Então eu consigo comandar ali, só dar um exemplo. Modelo completo. Vou dar um zoom nessa parede aqui, vocês não precisam fazer. Eu tenho aqui essa parede, eu nem sei como é que ela está configurada, eu corro risco de passar vergonha, mas modelo completo, tem os acabamentos aqui. Eu posso pedir apenas o núcleo. E aí o meu reboco some. E o meu reboco sumiu daqui, sumiu do meu corte, sumiu da minha elevação, sumiu do meu 3D, sumiu de todos os lugares. Enquanto eu tiver com esse filtro apenas núcleo ativado, até o meu 3D eu consigo tirar o acabamento dele todo. É bem bacana. Você consegue descascar uma obra, tirar tudo que for acabamento e ver lá o tijolo encontrando com a viga e tudo sem acabamento. Criar várias vistas diferentes. Tá? Então esse é o nosso terceiro filtro. É a opção de visualização do meu modelo. Quarta linha é a opção de combinação de caneta. Como é que isso tudo vai ser impresso? Aqui é uma parte mais gráfica, né? Se isso tudo é preto e branco, se isso é colorido, quais são as espessuras da caneta. É definido através da combinação de canetas, que podem ser várias. Eu faço um vínculo muito fraco com o CTB do AutoCAD. Mas é bem mais avançado, assim. Mas é a ideia do CTB. A caneta número tal, tem a cor tal e a espessura tal. Pronto. E aí a gente pode ter uma série de combinações e mesmo numa prancha única, eu ter várias vistas com combinações diferentes. Então eu faço um detalhe numa combinação, posso fazer uma vista preto e branco, posso fazer uma vista colorida, tudo no mesmo projeto, utilizando a mesma numeração com configurações diferentes. Para aproveitar, é possível baixar, se eu já tenho a minha tabela CTB, eu consigo baixar e exportar? Importar para cá? Existem formas de fazer isso através do tradutor DWG. Existem tradutores de importação e exportação. A gente consegue fazer esse vínculo. Tá? Eu tenho que criar uma tradução. Nós temos já a tabela. A gente cria um tradutor, faz um processo de tradução, onde eu vou equivaler as canetas e trazer para cá. Mas provavelmente você não vai usar o seu CTB, tá? Porque o CAD pensa de uma forma super diferente. Vamos dar um exemplo. Uma parede... Ela tem a gente configurou, por exemplo, para RGB. Sim. E aí, no caderno que foi desenvolvido para Santa Catarina, tem lá todos os tipos de tipologias de linha, espessura. Aplicadas ao BIM? Na verdade, a gente generalizou. Uhum. E a gente criou essa tabela CTB em formato até TXT e formato... A resposta é sim. É possível fazer essa tradução e trazer para cá um CTB do AutoCAD. Mas o raciocínio das coisas funciona um pouco diferente. Uma parede que está em planta, ela pode ter visualizações diferentes. Eu vou explicar isso mais a fundo mais à frente, mas a gente usa canetas específicas para elementos. Eu especifico uma caneta para parede em corte, para parede em vista, para parede em planta, e aquela caneta ela vai variar. A numeração dela é a mesma, mas ela vai variar dependendo da vista e da combinação que eu tiver aplicada. Eu vou tentar entrar mais a fundo nisso quando a gente falar de caneta, então, tá? A questão dos filtros, então, passamos aqui pela combinação de canetas. Essa aqui, eu talvez tenha me equivocado o nome. Tá. Esse aqui que eu chamei de opção de visualização do modelo, ele tem um nome diferente um pouquinho, que é a visualização da estrutura, tá? Visualização da estrutura parcial, ou seja, eu vejo apenas o núcleo, apenas o modelo. A opção de visualização do modelo, ela vai trabalhar outras informações. Eu posso sobrescrever tramas, uma trama que é muito trabalhadinha, cheia de achura, eu posso torná-la sólida, eu posso eliminar. Então, numa implantação, eu quero uma coisa mais dinâmica, eu posso eliminar as tramas.
A opção de visualização do modelo vai me dar a possibilidade também de simplificar símbolos de portas e janelas, ocultar. Vou fazer um projeto de gesso na escala 1:50, mas eu não quero mostrar folha de porta abrindo. Como é que eu vou fazer isso? Eu posso ocultar essas portas completamente através da opção de visualização do modelo. Eu posso deixá-las simples, eu posso deixar só o vão. Então, a opção de visualização do modelo é exatamente o que o nome diz. Eu tenho opções de visualizar o meu modelo de formas diferentes, tá? E aí a gente vai também ver isso mais à frente. Planta do existente, demolição, essa é a questão do filtro de renovação, que eu consigo alternar aí entre existente, demolição, construir, nova construção. E a última opção é a questão das dimensões. Isso aqui é a configuração de cota. Vou dar uma arriscada aqui de mostrar para vocês o que isso interfere. Aqui eu estou no hidráulico, eu vou modificar aqui para o projeto legal. Pegar uma cota dessa aqui. Está em metro BR, milímetro. Arquiteto, que é a medida imperial. Metro. Detalhado. Então eu consigo rapidamente mudar todas as minhas cotas do projeto, dependendo da vista. Eu posso criar, estou fazendo um projeto lá para os Estados Unidos. Eu preciso ficar variando, porque eu não sei bem trabalhar com essas unidades imperiais. Eu posso ficar variando entre metro. Vai ficar horrível o projeto, né? Porque os arredondamentos vão ser um desastre, mas vocês podem variar rapidamente entre uma unidade e outra. Eu vou fazer um projeto detalhado, uma escala muito grande, preciso cotar em milímetro, outra eu vou cotar em metro, e essa variação pode ser feita por vistas. Então, gente, para finalizar, essa questão das opções rápidas, esses filtros que a gente tem, eles vão ser gravados, aplicados para cada vista dessa que a gente salvar. Então, se eu clicar aqui, ó, pavimento térreo, aqui ele já alterou e me mostrou tudo que está configurado para esse pavimento térreo. Legal, completo, conceitual, pessoal, planta do existente, hidrossanitário. Projeto hidrossanitário, está na escala 1:50, sem os acabamentos, ó. Eles aplicaram aqui essa opção de não ver os acabamentos. Está com a combinação de canetas de planta para 50, projeto de instalações e por aí vai. Então, se eu ficar passeando aqui nessas vistas, pode até ser detalhe, pode ser corte também, não precisa ser só planta baixa, isso se aplica a tudo. Corte A. E aí tá aqui, cortes e fachadas, ó. E todos os filtros aplicados a essa vista. Tá? Então, cada vista que a gente for salvar mais adiante, a gente precisa saber quais são os filtros que a gente quer aplicar e fazer ele lembrar disso. Eu não quero ficar toda hora mexendo em vegetal, liga, desliga, muda a forma de visualização. Eu quero que as minhas vistas estejam programadas para fazerem isso. Tá bom? E aí, partiu da vista, a gente entra no livro de layouts. Onde eu tenho todas as pranchas do projeto. Então, eu cliquei aqui só no primeiro para mostrar rapidamente. Ele para um pouquinho para atualizar. Eu tenho a planta baixa, eu tenho a planta humanizada. Então, aqui eu tenho todo o jogo de pranchas do arquivo. E o último é o meu publicador, que é daqui, do último ícone aqui, o publicador, é que eu tiro esse meu modelo para o mundo real. Saiu de dentro da máquina e vai ser impresso, vai para a obra, vai se transformar no arquivo BIMX, que a gente vai ver um pouquinho, vai se transformar num DWG, para um complementar, alguém que não tem como, não trabalha ainda com esse tipo de informação, preciso exportar, preciso me comunicar com outras pessoas, vai virar PDF. Então, através do publicador é a nossa última etapa de produção, digamos assim. Eu digo que o navegador é uma etapa de produção. Eu começo ali no mapa do projeto, eu crio as minhas vistas, estou no mapa de vistas, eu crio as minhas pranchas, e das pranchas eu parto para publicar isso. Eu vou anunciar isso para o mundo. Vou entregar para a obra, vou entregar para o cliente, vou entregar para o fornecedor. E aí, através do publicador, é que a gente faz essa comunicação com o mundo exterior, digamos assim. Tá bom? Então, essa introdução é o objetivo, espero que eu tenha alcançado esse objetivo, que é colocar vocês assim, é sentar vocês na frente do ArchiCAD, entender o que é esse monte de botão. Vocês não sabem nenhum a fundo, mas já tem noção do que espera. E quando a gente entrar numa ferramenta específica, vocês já estão mais localizados com aquilo, já se sentem um pouco mais confortáveis na frente da interface do ArchiCAD.
eu espero que vocês compartilhem da ideia de que o ArchiCAD é um software muito legal de usar, fácil de aprender e é divertido. A gente volta 1h30. Eu acho que eu extrapolei um pouquinho o horário, 15 minutinhos, eu peço desculpa, mas a gente começou um pouquinho também mais tarde. Se vocês quiserem dar um feedback, foi bacana? Tá ótimo, então tá bom. E a gente volta 1h e a gente começa mesmo do beabá. A gente vai partir de um arquivo em branco e começar a construir uma obra. 1h30 a gente está de volta então, gente. Obrigada.